Se tem uma coisa que o cinema gosta de representar para o bem ou para o mal, são as religiões e cultos das mais diversas naturezas. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os 10 cultos mais insanos que já apareceram no cinema. Muito filme ficou de fora, a gente fez uma lista aqui baseada em algumas coisas que a gente leu por aí e também outros que eu assisti lá pelo meio vão aparecer também. Na 10ª posição a gente vai destacar o filme Mártires de 2008, foi dirigido e escrito por Pascal Larguier. Este é um filme francês, ele é conhecido pelo conteúdo gráfico muito impactante e faz parte do subgênero de tortura porn, que naquela leva ali de Jogos Mortais, o Albergue, para quem lembra. O enredo do filme ele vai seguir a história da jovem chamada Lucy, que foi brutalmente torturada e abusada quando era criança e escapou dos seus captores. Captores esses que faziam parte sim de um culto que louvava a dor. Mas o interessante do filme é que ele traz um culto chamado Sociedade Secreta Filosófica, que é uma referência direta à Sociedade Teosófica da Madame Blavatsky, a Antroposofia também, que é um outro culto contemporâneo ali da Blavatsky, que é considerado o vovô ou a vovó dos jovens místicos. O filme ele é conhecido por essa crença que o grupo traz na dor extrema, que ela pode revelar uma visão da vida pós-morte, onde decidem torturar mulheres e jovens inocentes em busca de experiências transcendentais. O filme explora temas profundos como a natureza da dor, traumatismo, fanatismo religioso e os limites extremos da crueldade humana. Mártires é um filme notório por sua violência gráfica e cena de torturas intensas, o que torna uma experiência extremamente desconfortável para algumas pessoas. No entanto, também é muito elogiado pelo seu estilo visual e abordagem sombria e provocadora. Um filme que divide opiniões, sendo considerado por uns uma obra-prima do horror extremo, enquanto outros acham excessivamente perturbador. Na 9ª posição, o filme Último Sacramento. No Sacramento, a gente segue uma história de um jornalista chamado Sam e a sua equipe de documentaristas que decidem visitar um local isolado chamado Eden Parish, onde um amigo de Sam, o Patrick, está morando com os seguidores de um líder carismático conhecido apenas como Father ou Pai. O grupo acredita que Eden Parish seja uma comunidade utópica, mas quando eles chegam lá, rapidamente percebem que tem alguma coisa sinistra rolando no local. O líder, ou pai, é uma figura muito carismática, ele exerce um controle absoluto sobre os seguidores da comunidade e, em princípio, eles são recebidos ali com muita cordialidade, mas eles logo começam a notar uns sinais perturbadores de que algo está rolando no local. O culto do Eden Parish ele é uma representação fictícia de cultos religiosos reais, especialmente aqueles liderados por líderes carismáticos que exercem um controle total sobre os seus seguidores, os chamados cultos destrutivos, e é fortemente baseado no trágico evento de Jonestown, onde 900 pessoas, seguidores do Jim Jones, cometeram suicídio em massa ou foram assassinados em circunstâncias horríveis. Assim como em Jonestown, a comunidade em The Sacrament é manipulada pelo líder carismático e controlador que exerce um poder absoluto sobre o grupo. The Sacrament explora fanatismo religioso, controle mental, abuso de poder e os perigos de seguir líderes carismáticos cegamente. Um filme tenso e angustiante que, embora seja fictício, é inspirado por eventos trágicos e perturbadores da vida real. Na 8ª posição, a gente tem o Culto do Viajante do Tempo. Sim, no filme Sound of My Voice, que é um filme independente de drama e mistério ali lançado em 2011, dirigido por Zal Batmanglij e escrito por Batmanglij e a atriz principal, a Brit Marley. Sim, a mesma da série DOA. O filme apresenta uma narrativa bem integrante e misteriosa envolvendo um culto liderado por uma mulher enigmática que alega ser uma viajante do tempo. O filme vai seguir a história de um casal de documentaristas, aonde esse pessoal se mete sempre. Peter e Lona, eles decidem investigar um culto liderado por essa mulher chamada Meg. A Meg ela alega ser uma viajante do tempo que veio supostamente de 2054 e afirma ter informações vitais sobre o futuro. Ela recruta seguidores que acreditam em sua história e estão dispostos a segui-la cegamente. Para se infiltrar no grupo e documentar sua atividade, o Peter e Lona eles seguem um rigoroso protocolo de segurança e passam por um elaborado processo de iniciação. Eles frequentam as reuniões do culto, onde a Meg realiza sessões intensas de perguntas e respostas, compartilha suas visões sobre o futuro e pede aos seguidores que acreditem nela incondicionalmente. Conforme a história vai avançando, a Peter e a Lona se tornam cada vez mais envolvidos com o culto e começam a questionar a natureza da líder e a validade das suas reivindicações. O filme mantém uma atmosfera de suspense constante à medida que os documentaristas buscam desvendar os mistérios em torno de Meg e o seu culto, ao mesmo tempo que enfrentam dilemas morais sobre as suas próprias crenças e lealdades. O culto da Meg ele é um elemento central no filme, Os seguidores acreditam que ela de fato é uma viajante do tempo com conhecimento sobre eventos futuros e seguem suas instruções como uma devoção em torno dela. O culto retrata como uma comunidade fechada e secreta,
onde a Meg exerce esse controle quase que messiânico, por não dizer assim messiânico de fato, sobre os seus seguidores. O filme traz temas sobre crença, manipulação psicológica, vulnerabilidade emocional e a busca por significado e propósito da vida. Ele levanta questões sobre até que ponto as pessoas estão dispostas a seguir líderes como esse. O Sound of My Voice ele é uma obra intrigante e psicologicamente bem complexa que mantém os espectadores em suspense até o seu final, enquanto explora a dinâmica de cultos e a natureza da crença. Eu assisti o Sound of My Voice faz um pouco de tempo, ele é bem anterior ao The Way. O The Way mantém ali aquele elemento de uma branca que está falando para um monte de pessoas desajustadas que querem encontrar um lugar, e vai trabalhando um pouco de fato se aquilo aconteceu ou não aconteceu, e o Sound of My Voice é como se fosse o prelúdio disso, ou um universo paralelo em que algo semelhante à pessoa que chega contando uma história que em princípio é um absurdo, mas que consegue reunir pessoas ao redor dela. Vale a pena assistir o filme, viu? O filme não é tão angustiante, mas ele é bem intrigante para qual forma como a gente vai se envolvendo em cultos e que vão trabalhar com as nossas emoções. No sétimo lugar, a gente tem o Culto da Montanha, ou Catskill Mountain Cult. Esse filme é do Martha Marcy May Marlene. Eu não sei se tem esse filme em português, mas ele é um drama psicológico lançado em 2011 e foi escrito e dirigido por Sean Durkee. O filme se concentra nas experiências de uma jovem que escapa de um culto abusivo e tenta se reintegrar à sociedade enquanto lida com o trauma psicológico resultante dessa experiência. O filme ele vai seguir a história de Martha, que é interpretada por Elizabeth Olsen, uma jovem que no início da narrativa consegue escapar de um culto rural liderado por um homem carismático chamado Patrick. A Martha entra em contato com sua irmã mais velha, a Lucy, e o seu cunhado Ted, que acolhe em sua casa à beira de um lago. No entanto, Martha não é capaz de se ajustar facilmente à vida normal e seu comportamento perturbador começa a afetar a sua relação com a irmã e o cunhado. A trama alterna entre o presente, onde Martha tenta se adaptar à vida fora do culto, e os flashbacks que revelam sua vida dentro do grupo, onde era conhecida como Mercy May. Dentro do culto, a Martha Mercy May ela foi sujeita à manipulação psicológica, abuso sexual e também ao isolamento. A narrativa mostra como essas experiências traumáticas afetaram profundamente a sua psicologia e a maneira como ela percebe o mundo ao seu redor. O culto do Patrick ele é um elemento central também do filme. Ele é tratado como uma comunidade rural isolada, onde os membros vivem em uma atmosfera de isolamento, submissão e controle absoluto por parte do líder Patrick. O culto é mantido unido pela devoção cega a Patrick e pela crença em seu sistema de crença distorcido. A cena no culto mostra a manipulação psicológica utilizada pelo Patrick para controlar esses seguidores, bem como a exploração sexual e emocional que os membros sofrem. O filme destaca a vulnerabilidade das pessoas que são atraídas por cultos carismáticos e difícil processo de recuperação após escapar deles. Martha Mercy May Marlene é um filme profundamente perturbador, que explora o impacto duradouro do abuso psicológico e a luta de alguém para encontrar sua identidade e recuperar sua sanidade após escapar de um culto abusivo. No sexto lugar, a gente tem a Academia de Dança de Freiburg. No filme Suspiria, que é um filme de terror sobrenatural italiano de 77, foi dirigido por Dario Argento. Ele é muito elogiado pela sua estilização visual única, trilha sonora marcante e atmosfera intensamente perturbadora. O filme gira em torno de uma jovem americana chamada Suzy Bainio. Ela é interpretada por Jessica Harper, que viaja para a prestigiosa Dance Academy em Friburgo, na Alemanha, para estudar dança. No entanto, logo após a sua chegada, ela vai testemunhar uma série de eventos bizarros e perturbadores, incluindo o brutal assassinato de uma das estudantes. Ela começa a suspeitar que algo sinistro e sobrenatural está acontecendo naquele lugar. À medida que a história avança, a Suzy descobre que a Dance Academy, na verdade, é um coven de bruxas malignas liderada por uma pessoa chamada Helena Marcos, que seria uma bruxa antiga que busca a imortalidade. O grupo pratica rituais obscuros e usa seus poderes sobrenaturais para manter o controle sobre a academia e sobre as alunas. Suzy se vê cada vez mais envolvida na luta para sobreviver e desvendar os segredos por trás do lugar. O culto de bruxas ele é um elemento central e perturbador do filme. O culto é composto por um grupo de bruxas que realizam esses rituais e busca desenvolver as suas habilidades para alcançar poder e imortalidade.
A Helena Marcos, a liderança do grupo, ela é uma figura muito enigmática e sinistra que mantém uma influência bem tirânica sobre o grupo para controlar ali os seus membros. As bruxas aqui são retratadas como seres sobrenaturais com habilidades extraordinárias, como controlar o clima, criar ilusões, causar a morte e destruição. Elas estão dispostas a fazer qualquer coisa para manter seu segredo e seus rituais secretos, incluindo cometer assassinatos para defender o seu próprio grupo. A criação visual do Suspiro é uma parte fundamental, com suas cores vibrantes, tem uma iluminação bem intensa, os cenários são impressionantes e contribuem para uma atmosfera única e perturbadora do filme. O Suspira é um filme muito icônico que combina esses elementos sobrenaturais, culto de bruxas e uma atmosfera intensamente perturbadora para criar uma experiência cinematográfica memorável e assustadora, sendo mais um daqueles filmes que vai tratar ali ideias religiosas ou práticas religiosas das bruxas como algo maléfico, como algo tenebroso. No quinto lugar a gente tem O Sacrifício ou The Wicker Man. Esse filme é um filme britânico de terror e suspense lançado em 73, dirigido por Robin Hard, com roteiro escrito por Anthony Shaffer. Ele é uma adaptação do livro Ritual do David Pinner, lançado em 67. O filme é notável por uma atmosfera única e perturbadora, bem como pela representação de um culto não cristão isolado em uma ilha remota. Em 2006, ele ganhou uma outra versão, que foi a versão que eu assisti, que o Nicolas Cage estrela o filme como o investigador e o personagem principal do filme. O personagem é o Sargento Neil Howe. Ele é um policial devoto e cristão que viaja para uma ilha remota de Summerside, na Escócia, em busca de uma jovem desaparecida chamada Rowan Morrison. O policial vai chegar na ilha durante celebrações da festa da primavera e ele vai testemunhar alguns rituais religiosos na comunidade local. Rowan fica chocado com as práticas da ilha, que inclui adoração a uma deusa da fertilidade e a realização de rituais de fertilidade, incluindo relações sexuais em público. À medida que ele investiga o desaparecimento de Rowan, Howe descobre que os habitantes da ilha negam a existência da garota e insistem que ela nunca existiu. Conforme vai buscando, o Howe se convence de que Rowan está prestes a ser sacrificada em um ritual como parte da celebração da primavera. Ele tenta desesperadamente encontrar Rowan e impedir o suposto sacrifício, mas enfrenta alguns obstáculos cada vez que a sua jornada vai avançando. O filme também mostra ali uma tensão entre as crenças cristãs e as crenças não cristãs ou pré-cristãs da ilha. O culto no filme é liderado por Lord Summerrise, que é interpretado por Christopher Lee, um homem carismático que acredita na antiga religião praticada na ilha. Os habitantes da ilha eles seguem essa religião com fervor, acreditando que os rituais são necessários para garantir a prosperidade da ilha e o sucesso de suas colheitas. O ápice do filme é a revelação chocante do destino planejado para o Sargento Howe. Sem querer estragar o final, é importante mencionar que o culto realiza um ritual conhecido como Homem Divino, que é uma parte central da trama e dá o título ao filme. O The Wicked Man é notável por fazer essa atmosfera sinistra e por criar uma sensação crescente de horror à medida que o Sargento Howe mergulha mais fundo nas crenças e nos rituais do grupo. Explora temas do fanatismo, choque cultural e a colisão de crenças religiosas. É considerado um clássico culto de terror e apreciado por sua abordagem única e memorável do gênero. Em quarto lugar, a gente tem o Colheita Maldita. Esse filme é bem conhecido, ele é de 84 e é uma adaptação da obra do autor Stephen King. O filme vai se passar na cidade fictícia de Gatlin, no Nebraska. A história começa quando o casal Burt e Vic está viajando de carro e acaba se perdendo em uma estrada rural. E logo descobre que a cidade de Gatlin está praticamente deserta, exceto por um grupo de crianças que mataram todos os adultos da cidade como parte de um culto macabro. As crianças, lideradas por um menino chamado Isaac, e o seu culto adoram uma entidade maligna que é simplesmente chamado o que anda por trás das fileiras. Eles acreditam que a entidade exige sacrifícios humanos e por isso matam todos os adultos da cidade em seu nome. Burt e Vic tentam escapar da cidade, mas se vêm sendo perseguidos por essas crianças que seguem cegamente os preceitos do culto. Eles também encontram uma criança chamada Job, que não faz parte do grupo e decide ajudar. Juntos eles lutam pela sobrevivência enquanto tentam desvendar o mistério por trás do culto e da entidade que o comanda. O culto é desenvolvido no local, ele é um elemento
elemento bem interessante no filme. As crianças lideradas pelo carismático Isaac e sua implacável guarda-costas chamada Malachi acreditam que devem obedecer cegamente à entidade misteriosa que habita nos campos de milho ao redor da cidade. Eles justificam seus atos cruéis como oferendas necessárias para aplacar essa entidade. O culto das crianças também é um exemplo vivo de como a manipulação religiosa e o fanatismo podem ser usados para justificar ações terríveis. A tensão do filme é construída em torno do medo constante dos adultos perseguidos pelas crianças, enquanto tentam sobreviver e escapar da cidade de Gatling. Ele é considerado um filme de terror clássico que explora esses temas: fanatismo, poder de liderança carismática, horrores e assassinatos que podem ser resultado de crenças extremas. Em terceiro lugar, a gente tem o The Master. É um filme dramático de 2012 dirigido por Paul Thomas Anderson. Embora o filme não se concentre em um culto especificamente, ele aborda temas como uma liderança carismática, controle mental e lealdade, e faz referência a um movimento fictício que tem semelhanças com a Igreja da Cientologia. O filme segue a história de Fred Krull, um veterano da Segunda Guerra Mundial com problemas de alcoolismo e distúrbios emocionais. O Fred, interpretado por Joaquin Phoenix, luta para se ajustar à vida civil após a guerra e acaba vagando sem rumo. Ele encontra o Lancaster Dodge, ou o Mestre, que é interpretado por Philip Seymour Hoffman, que é o líder de um movimento chamado A Causa. Dodge é um escritor e filósofo que acredita que suas ideias e métodos que podem ajudar as pessoas a alcançar o estado superior do ser. No entanto, A Causa é frequentemente retratada como uma organização controversa que lembra a Cientologia em alguns aspectos. Dodge atrai Fred para o movimento e Fred se torna uma figura leal e problemática dentro da comunidade. O filme explora o relacionamento complexo entre Fred e Dodge, que é uma mistura de amizade, mentorismo e dominação. Enquanto Dodge busca expandir sua influência e legitimidade, ele encontra resistência por parte de críticos e autoridades. Fred, por sua vez, luta para encontrar um propósito em sua vida, mas está preso em sua devoção a Dodge e suas próprias tendências autodestrutivas. O culto liderado por Lancaster Dodge ele não é retratado como uma religião convencional, mas ele tem elementos do culto devido à devoção fanática dos seus seguidores, à estrutura de controle de Dodge e como ele exerce essa influência sobre os seus membros. A organização promove a ideia de que pessoas podem se libertar de seus traumas e limitações por meio dos métodos de Dodge, que envolvem sessões intensas de questionamento e processamento. O filme questiona a natureza da fé, lealdade cega e o poder de influência de líderes carismáticos. Embora a causa não seja uma religião tradicional, a dinâmica dos grupos e o caráter carismático de Dodge retrata muito bem alguns casos de cultos destrutivos. A gente sempre tem que estar fazendo essa distinção. Uma religião tradicional, ela pode sim ser considerada um culto destrutivo à medida que os seus membros vão sendo radicalizados. Isso pode acontecer no cristianismo, no islamismo, no budismo e qualquer outro grupo desse que é chamado de religião tradicional. Mas, principalmente, cultos contemporâneos ou cultos sectários, eles são retratados dessa maneira porque é estudado e classificado alguns comportamentos que levam a essa radicalização nesses cultos menores. O The Master é um filme bem complexo e intrigante que aborda questões de identidade, pertencimento e controle em um contexto que lembra os cultos religiosos mais radicais e movimentos liderados por figuras carismáticas. Em segundo lugar, a gente tem O Bebê de Rosemary, que é um outro clássico de 68. Foi dirigido por Roman Polanski e é baseado no romance de Ira Levin. O filme é amplamente considerado um clássico do gênero e é reconhecido por sua atmosfera sinistra, o suspense crescente e a atuação impressionante de Mia Farrow no papel principal. O filme ele segue a história de Rosemary Woodhouse e seu marido Guy, que se muda para um prédio antigo de Nova York. Eles são recebidos pelos seus vizinhos, o casal Minnie e Roman Castevet, que são extremamente atenciosos, mas também um tanto intrusivos. Rosemary está grávida, mas sua gravidez se torna cada vez mais perturbadora à medida que ela começa a suspeitar que algo sinistro está acontecendo. A parte central da trama envolve um culto secreto que realiza cultos diabólicos. Os vizinhos da Rosemary, eles são membros de um culto. Eles convencem Guy, o marido de Rosemary, a fazer parte do grupo em troca de sucesso e fama como ator. Guy, em sua missão, concorda em permitir que sua esposa seja usada como vessel para dar luz ao filho do diabo. Seria como um receptáculo. O culto é liderado por um personagem chamado Adrian Marcato,
que é mencionado várias vezes, mas ele nunca aparece. Acredita-se que o bebê de Rosemary está carregando uma criança demoníaca concebida para cumprir as profecias do culto e trazer o anticristo ao mundo. O bebê de Rosemary ele é um filme que explora temas de paranoia, manipulação, traição, vulnerabilidade de uma mulher, e é um filme muito influente no gênero de terror psicológico e é lembrado pela construção do seu suspense gradual e representação do terror que pode surgir do desconhecido e do aparentemente benigno. Vou ficar muito longo. E em primeiríssimo lugar eu vou trazer o Midsommar, que é um filme de terror psicológico lançado em 2019 e dirigido por Ari Aster, que tem uma série de filmes sobre cultos bem interessantes. Esse filme entrou em primeiro porque de fato fez eu dar mais atenção a filmes de cultos mais contemporâneos. O grande lance do filme se passar de dia, a presença constante do branco, a atmosfera em que passa-se 2h30 e você nem percebe. O filme vai mostrar um grupo de amigos indo para um festival de verão na Suécia e lá eles se envolvem num culto chamado Haga, eu acho que é assim que fala. E eles vão celebrar os seus rituais bem peculiares. No filme a gente acompanha a história de Dani, que é uma personagem que está enfrentando um momento difícil após perder familiares. Ela se junta ao seu namorado Christian e um grupo de amigos para fazer essa viagem à Suécia, onde eles planejam visitar a remota vila de Haga para participar de um evento tradicional de verão. O que inicialmente parece ser uma viagem culturalmente enriquecedora, logo se transforma em um pesadelo. Conforme o grupo se envolve nas festividades de Midsommar em Haga, eles descobrem que a comunidade segue uma série de tradições antigas e rituais bem perturbadores, muitos dos quais envolvem sacrifícios humanos. À medida que os eventos se desenrolam, os membros do grupo se tornam cada vez mais desconfortáveis e perturbados com as práticas e o sumiço de alguns personagens. O culto de Haga ele acontece de novo em uma comunidade isolada, como a gente viu nessa lista. Eles fazem o Midsommar, que de fato foi um ritual que surgiu, mas é bem diferente do que é mostrado no filme. Eles seguem uma religião pré-cristã com práticas pré-cristãs e mantém uma forte conexão com a natureza à luz do dia, que é um elemento central e muito interessante no filme, porque vai se passar num período onde se passam dias em que o sol não se põe. O culto acredita em uma espécie de ciclo de vida ou morte. Os rituais que realizam são elaborados e frequentemente chocantes para o visitante. Ao longo do filme você vai acompanhando os rituais e como eles são mostrados através de um painel e que ele vai mostrando parte da mitologia do grupo. Lembrando que os rituais eles sempre são fundamentados em narrativas mitológicas que se passam em um momento mágico chamado tempo mítico, onde os membros de um culto vão querer reviver esse momento a fim de se unir ao seu elemento sagrado. Então no filme você vai acompanhando todas as mortes que acontecem baseada na mitologia que vai sendo exposta ao longo do filme. O filme também aborda esses temas complexos que envolvem os outros filmes que a gente falou aqui, relações tóxicas, trauma, luto e a busca por pertencimento. Além disso, o filme Midsommar ele é conhecido por seu estilo visual impressionante, o uso de cores vibrantes e é um filme que perturba e desafia as expectativas tradicionais dos gêneros de horror, sendo classificado como pós-horror. Enquanto você assiste, você também mergulha profundamente na psicologia dos personagens, na natureza aterrorizante do culto e também como são retratadas técnicas de captação de pessoas por cultos destrutivos. Gostou da lista? Se não gostou, comenta algum embaixo, algum outro filme que poderia ter entrado aqui. Quem sabe a gente não faz uma outra lista depois. E valeu, não esqueça de curtir, compartilhar e também mostrar para alguém que você acha que pode se interessar por estes filmes sinistros. Até mais, falou! Se você gostou, curta, compartilha e se inscreve.